Oi, pessoal. Hoje a gente vai aprender a fazer um programa em texto estruturado no Codesys. Então, vamos criar aqui o nosso projeto, né? Já fui em File, New. Aí aqui eu dou OK. E aqui é que fica a diferença em relação às outras linguagens, que a gente vai escolher a linguagem ST, né? De texto estruturado. OK. Bom, aí agora fica bem diferente, porque a gente não tem mais aquele conjunto de ferramentas que a gente costuma ter nas outras linguagens que são gráficas, com elementos para a gente poder adicionar aqui, né, na barra de ferramentas. A gente vai ter que escrever mesmo o texto que é o nosso programa. Para a gente começar o nosso primeiro programa, vai ser um programa apenas com a lógica com cálculo simples, sem estrutura condicional, sem repetição, sem nada, só para a gente ver como que funciona colocar o programa aqui no nosso editor de texto estruturado. Então, eu vou começar com um programa que só tem que calcular mesmo, né? Um problema que é esse exemplo aqui, ó. Deseja-se obter o nível de produto em um reservatório, na verdade é um silo, a partir da medição do peso do conjunto, reservatório mais produto. E para medir o peso em newtons, são usadas 4 células de carga. Célula de carga é um sensor de peso. E aí, isso é muito comum em silos que você não consegue medir o nível, como, por exemplo, um sensor ultrassônico na superfície, porque em silo você armazena sólidos, né? Grãos, areia, por exemplo, sal. A superfície é irregular, a superfície, né, a parte de cima, forma uma pilha. Então, você não tem como medir o nível, né? Você vai medir pelo peso. Então, você coloca nos pés desse silo sensores de peso. Nesse caso, ele tem 4 pés, e em cada pé você coloca um sensor de peso. E aí, o que acontece se, por exemplo, você subir em 2 balanças e colocar um pé em cada balança? O que vai acontecer é que a soma do valor que você olha nas 2 balanças vai ser o seu peso. O seu peso ele vai se dividir nessas 2 balanças. Então, para eu saber qual que é o peso desse peso total, eu preciso saber qual que é a soma dessas 4 medições. Né? Então, vamos supor que esses sensores já estão configurados para subtrair o peso do reservatório ou do silo. Então, o peso, a soma das 4 células de carga vão me dar o peso do produto. E aí, o que eu preciso saber agora é qual é o nível do produto. Para saber o nível do produto, eu preciso saber, primeira coisa, qual que é a densidade desse produto. E aí, pela densidade, eu consigo calcular o volume. E daí, eu consigo calcular, se eu tiver a área da seção transversal, eu consigo calcular qual que é a altura que esse produto está atingindo dentro do reservatório. Né? Se eu conheço o formato do reservatório, sei que ele é um cilindro, e aí a gente sabe que no cilindro o volume é a área da seção transversal vezes a altura. Se eu tiver a área da seção transversal e tiver o volume, eu acho a altura, que é o nível. Bom, então como que eu vou fazer esse cálculo? Ó, a partir do peso, a gente calcula a massa, e calculando a massa e conhecendo a densidade, a gente consegue calcular o volume, e conhecendo a área da seção transversal, a gente consegue calcular o nível. Ele deu para a gente os seguintes dados. A densidade do produto é 2 gramas por centímetro cúbico. A área da seção transversal do reservatório é de 4 metros cúbicos. E a aceleração da gravidade é para a gente considerar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observem que a área da seção transversal está em metro quadrado e a gravidade está em metro. Porém, a densidade está em grama por centímetro cúbico. Então, eu tenho que trocar esse centímetro para metro cúbico.
Uma outra coisa que eu também vou trocar nessa gravidade, que ela está em grama. Então, para que eu possa usar o peso em quilograma, eu vou passar essa densidade para quilograma por metro cúbico. Bom, então vai ficar assim. Vou ter que manipular as minhas fórmulas para chegar no que eu quero. O que eu quero é a altura. A altura é volume sobre a área. A área eu tenho, mas eu ainda não tenho volume. Mas eu sei que volume é a massa sobre a densidade. Por quê? Densidade não é massa sobre volume? Então, quer dizer que volume, passo para cá, é a massa sobre a densidade. A densidade eu tenho. Então, eu consigo calcular o volume só faltando a massa. Mas qual que é a fórmula da massa? Eu sei que peso é massa sobre, ou massa vezes a gravidade. Então, a massa vai ser o quê? Peso sobre a gravidade. Então, é o peso sobre 9,8. E o peso? Quanto é o peso? Ah, o peso é a soma das 4 células de carga. Bom, então agora sim eu cheguei na informação que eu tenho proveniente dos sensores. Os sensores são as 4 células de carga. Então é por aí que eu vou começar, pegando os valores das minhas entradas. Então, esse é o primeiro cálculo que eu tenho que fazer. Então, eu vou pegar esse cálculo. Vou colocar aqui. Mas como que eu escrevo em... Opa. Deixa eu voltar lá. Como que eu escrevo atribuição em texto estruturado, pessoal? É com igual apenas? Não é, é com 2 pontos igual. Então, peso recebe, que é 2 pontos igual, P1 mais P2 mais P3 mais P4, opa, P5 não, mais P4, são 4 células de carga. E sempre a gente termina com ponto e vírgula no final. Então, esse é o primeiro comando que a gente tem que dar para calcular o peso total do reservatório. Somo as 4 células de carga, os 4 pesos. Quando eu der Enter, ele vai pedir para eu declarar essas 4 variáveis. Então, primeiro, variável peso. Variável peso é uma variável auxiliar que eu estou usando aqui, intermediária, para eu poder depois, no final, calcular o nível, que é o que eu quero. Então, eu vou deixar como var, que é uma variável auxiliar. E o tipo dela? Vou colocar real, que é um numérico. E a variável P1? P1 é o sensor de peso, então, para input. E o tipo? For real também. Poderia ser inteira, vai depender do tipo do seu sensor. P2, input também é numérica. Mesma coisa eu faço para P3. E também para P4. São os meus 4 sensores de peso. Observem que aqui em cima, então, agora a gente tem a declaração dessa variável peso, que é o peso total, e das 4 entradas, que são os nossos 4 sensores. Beleza, agora a gente já tem o peso. O que a gente precisa calcular agora? A massa. Para quê? Porque com a massa eu calculo o volume. Então, massa recebe peso sobre a gravidade. A gravidade foi dado, que é 9,8. Aqui, em vez de vírgula, tem que usar ponto. No final de todas as linhas de texto estruturado, ponto e vírgula. Preciso declarar a variável massa, porque ela é nova. Ela também é uma variável auxiliar, né, interna, que eu estou inventando aqui para poder me ajudar nos cálculos. Ok.
Ah, mas olha aqui, eu errei, tá vendo? Eu coloquei como bool. Ela não é bool. Então, vou trocar aqui, ó, real. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Calcular o volume. E o volume é o quê? Massa sobre a densidade. A densidade também é dado. Foi dado que é 2 gramas por centímetro cúbico. Passando para quilograma por metro cúbico, dá 2.000. Então, volume, vou chamar de V, recebe massa sobre a densidade, que é 2.000. Ponto e vírgula. Está pedindo para eu declarar volume. Real. E aí, por último, agora eu consigo calcular a altura. A altura é a saída do meu problema, que é o nível, que é o volume sobre a área. Então, ó, vou chamar de nível mesmo. Nível recebe o quê? Volume sobre área. Nível que vai ser também real e vai ser para output. Recebe volume sobre a área que foi dada, que é 4. Ah, professora, mas não podia fazer, então, uma conta só? Colocar assim, ó, nível recebe. Aonde está volume, eu coloco a fórmula da massa, que é o peso, que é a soma, fazer tudo, a soma P1, P2, P3, P4, dividido por 9,8, sobre 2.000, tudo numa fórmula só, uma linha só, sem usar essas variáveis auxiliares? Podia, sim. Eu faço assim só para ficar mais passo a passo, né? Para todo mundo conseguir entender todos os passos que eu segui para calcular. Vamos testar agora? Online, login, online, run. Então, aqui a gente pode usar tanto a parte de cima, igual a gente está acostumado, quanto essa parte lateral aqui para simular as variáveis. Então, quais são as minhas entradas de dados? P1, P2, P3, P4. Só essas aqui que a gente vai modificar. Então, eu vou colocar lá que o primeiro peso seja, sei lá, 1.000. Segundo deu 1.050. Terceiro deu 960. Terceiro deu 1.020. Na hora que eu der F7 para forçar o valor, ele vai fazer todos os cálculos e vai me dar a saída, que é o nível. Aí ele deu lá um número, deu um número muito pequeno, porque eu coloquei pesos muito pequenininhos, que é a quantidade lá do nível. Então, se eu alterar aqui os valores, vou colocar mais uns 3 zeros aqui. Ah lá, nível 51 metros, por exemplo. Então, é isso, pessoal. O texto estruturado é super simples para você fazer cálculos com variáveis analógicas. O comando de atribuição é esse, 2 pontos igual, e os operadores matemáticos são os mesmos que a gente já está acostumado. Então, transformar uma equação matemática para texto estruturado é muito simples, né? Praticamente quase que Ctrl+C, Ctrl+V. A única diferença é que, em vez de igual, você vai usar 2 pontos igual, então tem que prestar atenção nisso, e no final da linha sempre tem ponto e vírgula.
Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui nesse vídeo é o seguinte, e se eu tiver dúvidas a respeito da linguagem estruturado, onde eu vou procurar? Vocês podem vir aqui no Help, Contents, e aqui, ó, vocês podem vir no índice e colocar assim, ó, vai aparecer aqui, procura aqui, ó, Structured Text, que é o texto estruturado. Aí aqui, vocês têm todas as partes. Eu aconselho que você, quando você achar isso aqui, você volta aqui na aba sumário, que aqui vai estar mais organizadinho. Por exemplo, como você faz a avaliação das expressões, o operador de atribuição, chamada de função, o if, olha como que faz o if. Eu vou fazer um videozinho agora sobre o if logo em seguida. E aí tem todas as informações a respeito da estrutura, do texto estruturado em Codesys. Belezinha? Então, qualquer dúvida, mandem dúvidas no fórum, no WhatsApp, a respeito dos exercícios. E é isso aí.